A história começou com uma garota malvada perguntando ao nosso prota o que ele estava olhando. Ela perguntou o que estava acontecendo com ele e por quê. Sendo um estudante transferido, ele se juntou ao clube de mangá vazio. Ela o avisou para não falar com ela. Mais tarde, enquanto almoçava, o nosso garoto se aproximou dela e ela disse se a sala onde almoçava era da conta dele agora. Ela questionou por que ele estava lá e o chamou de perdedor sem amigos. Mais tarde, durante a aula, ela percebeu que o protagonista estava sentado ao lado dela e amaldiçoou a sorte por ele ter acabado na aula dela e estar sentado ao lado dela. Ela perguntou se poderia piorar. Mais tarde, lá fora, a garota estava brincando com um gato de rua, e eu não conseguia perceber que ela era a mesma pessoa que sempre foi rude e cruel com o protagonista. Ela estava tão absorta brincando com o gato que não percebeu que ele os observava. Assim que ele o viu, ela o avisou que se ele contasse a alguém sobre ela brincando com o gato, ele seria morto. Sua grosseria estava de volta. Após as aulas, ela ficou com a função de limpeza e o nosso prota também. Ela perguntou por que ele estava olhando para ela com pena, já que ela não se importava que ele também tivesse o dever. Ela disse a ele que ela mesma poderia fazer isso e que assim ele poderia ir para casa. Aparentemente, mais tarde naquele dia ele se mudou para o prédio dela e o apartamento dela ficava ao lado do dele. Ela estava com sua camisola confortável quando o prota lhe trouxe um presente de saudação. Esta foi a primeira vez que ela foi tudo menos rude com ele. Ela ficou chocada e um pouco tímida. Ela pediu que ele apagasse a memória de vê-la naquele vestido. Ele a chamou de fofa, o que a deixou muito nervosa. Na manhã seguinte, eles se encontraram no caminho para a escola e o nosso herói a cumprimentou, mas ela voltou ao seu estilo de garota malvada. Ela perguntou por que ela tinha que observar sua cara estúpida de manhã cedo. Ele tentou dizer algo a ela, mas ela disse para ele calar a boca e perguntou o que diabos havia de errado com ele. Eles estavam sentados em uma cafeteria e ouviram algumas garotas fofocando sobre ela. Elas a chamaram de desagradável e uma das meninas disse que talvez ela devesse pedir ao namorado para largá-la. Ela deve ter visto a reação do protagonista a isso e com um sorriso malicioso ela perguntou qual era a expressão em seu rosto, já que a reclamação sobre ela não tinha nada a ver com ele. Mais tarde, ela saiu do banheiro toda molhada e carregando um balde novamente tropeçou no prota. Ela chamou de ridículo o modo como eles continuavam se encontrando e disse a ele para ficar longe dela por enquanto. Um valentão que parecia ter reprovado na mesma aula 10 vezes a agarrou. Seu nome foi revelado como Kuai. Ela estava lutando, e isso fez o nosso prota estremecer de raiva e cerrar o punho. O valentão perguntou se ele era namorado dela. Ela disse a ele que não era da conta dele e pediu-lhe que a deixasse e fosse para casa. Mais tarde, com lágrimas nos olhos, ela cuidava dos ferimentos que ele sofreu durante a briga com o valentão. Ela perguntou o que havia de errado com ele por ter feito algo assim e aquilo também por causa dela. Ela o chamou de idiota. Na manhã seguinte, ela estava esperando por ele do lado de fora do apartamento dele, antes da escola. Ele ficou chocado ao vê-la esperando por ele, mas ela disse para ele não se surpreender, pois morava na casa ao lado. Ela pediu a bolsa dele, pois seu ombro ainda estaria doendo. Ela ainda era má, mas a intensidade estava diminuindo. Ela era meio tímida e envergonhada e, portanto, não conseguia olhar nos olhos dele. Na escola, as meninas que outro dia falavam mal dela choravam e pediam desculpas a ela. Como eles tinham uma imagem errada dela porque ela era meio popular entre os meninos. Ela tentou agir com calma e disse que não se importava, mas pediu que pedissem desculpas ao prota. Eles perguntaram se ele era namorado dela e isso a fez corar e ela começou a xingá-lo. Seu nome foi revelado como Tachibana. Mais tarde, em sua casa, ela estava batendo os pés enquanto estava deitada na cama e pensando no que as meninas haviam dito. Ela o chamou de idiota e disse para si mesma que não gostava nem um pouquinho dele. Ela abraçou o travesseiro enquanto pensava nele. Todo esse tempo suas bochechas estavam vermelhas. No dia seguinte, enquanto iam juntos para a escola, ela estava novamente carregando a bolsa dele. Ela era tímida e não conseguia olhar nos olhos dele. Ela perguntou o que ele estava olhando. Ela também decidiu conversar com aquelas meninas para que elas não saíssem por aí espalhando boatos sobre elas. Mais tarde, durante a aula,
ela soube que o boato já havia se espalhado e que toda a turma estava falando sobre eles. Ela não aguentava mais e queria ir para casa. Durante o almoço, os dois conversaram sobre como ouviram os rumores. Ela garantiu a ele que não se preocupasse com ela, pois ela estava bem. Ela mudou de assunto e perguntou por que ele sempre comia alimentos com alto teor calórico. Ele disse a ela que não poderia pagar mais nada. Mais tarde, ela estava cozinhando uma comida deliciosa para ele, negando o fato de que isso era por cuidado e consideração. Enquanto almoçava, ela disse-lhe que muitas vezes fazia o almoço para si mesma e disse-lhe que se ele não tivesse dinheiro, deveria fazer o mesmo. Em casa, ela preparou uma segunda caixa de bento para ele. Ela queria dar a ele, mas não conseguiu. Ela se perguntou se preparar o almoço para alguém que acabou de conhecer era normal. Ela se chamou de nojenta e deitou-se no chão com a caixa. Mais tarde, seu irmão chegou em casa e a viu deitada no chão e perguntou o que ela estava fazendo, mas ela pediu que ele não a questionasse. À noite, ela deu à prota a caixa de bento e mentiu para ele que sua mãe fazia acompanhamentos demais e praticamente implorou que ela desse o extra para ele. Ela disse a ele que se ele não quisesse, ele poderia jogá-lo fora. Mas se ele estivesse com fome, ele poderia comer um pouco. Vê-la apenas com um terno apertado fez suar. No dia seguinte, ele devolveu a ela a caixa de bento durante a pesquisa do clube de mangá. Ela ficou claramente envergonhada e ele disse que os acompanhamentos estavam muito bons. Ela corou ao ouvir isso, mas se lembrou da mentira que contou a ele. E ela brincou pedindo que ele elogiasse sua mãe e não ela. Ela ficou, no entanto, realmente encantada e gritou com ele por olhar para ela. Mais tarde, em casa, ela agradecia a mãe por ensiná-la a cozinhar. De repente, seu irmão voltou para casa e achou tudo estranho. Ela estava lendo um mangá no quarto do irmão e ele pediu que ela fosse ler no quarto dela. Ele a provocou um pouco e ele perguntou se ela havia se apaixonado por alguém. Essa pergunta a deixou atordoada, pois ela não esperava que viesse dele. Ela perguntou se parecia tão óbvio assim. Ela enterrou o rosto no travesseiro e começou a chutar de vergonha. Seu irmão percebeu que ela realmente havia se apaixonado por alguém e estava feliz por ela. No dia seguinte, ele pediu o número de contato dela. Ela ficou nervosa e perguntou o que estava acontecendo na cabeça dele. Ele explicou o motivo e ela pediu desculpas por fazê-lo esperar diariamente e trocaram os números. Ela estava tonta, mas quando ele olhou para ela, ela foi má e deu um soco nele. Ela não sabia como iniciar a conversa por texto porque não tinha amigos. Ela não conseguia pensar em nada, então apenas enviou um adesivo para ele. 5 minutos depois, ele respondeu a ela e ela ficou feliz e tímida ao ver sua mensagem. Ela contou isso ao irmão e ele pediu que ela saísse do quarto. No dia seguinte, ele agradeceu por carregar sua bolsa todos aqueles dias. Ela não conseguia olhar para ele e ficou sem palavras. Ela tocou suas bochechas e disse que seu ferimento estava quase melhor. Ela sorriu para ele e de repente começou a corar e correu na frente dele. Seu irmão disse a ela que achava difícil acreditar que ela tivesse encontrado alguém de quem gostasse. Ela estava negando tudo. Ela disse a si mesma que se ela realmente dissesse isso e a aceitasse como era, então todos os tipos de sentimentos surgiriam. Ela não seria capaz de se conter. Sua mãe disse a ela que ela também queria conhecer o garoto de sua vida. Ela negou dizendo que isso nunca aconteceria. Ela tentou explicar à mãe que não era o que parecia. A mãe dela perguntou se ela não gostava dele. Isso a deixou corada e atordoada. O irmão dela ficou lá assistindo tudo com um ponto de interrogação no rosto. Ela deitou no sofá, fechou os olhos e começou a processar tudo o que estava acontecendo. Ela disse a si mesma que o odiava totalmente, mas então se corrigiu dizendo que realmente não gostava dele. Ela não conseguia decidir exatamente o que sentia por ele. Depois de pensar muito, ela finalmente disse que gostava dele. Ela regalou os olhos quando percebeu que tinha acabado de aceitar que realmente gostava dele. Com isso terminamos a primeira parte do mangá. O que será que acontecerá daqui para frente? Será que ele a aceitará mesmo após tudo que ela fez com ele?